Muito bem, estamos com a candidata Dileuza aqui no nossos estúdios da TV Estumano, que está proporcionando essa visibilidade aos alguns candidatos, né, que estão aí nesse pleito eleitoral 2024, as eleições municipais aqui no Brasil, né, acontecem em todo o Brasil, mas aqui em Cametá nós estamos aqui com alguns candidatos e a TV Estumano vai proporcionando então essas informações, né, importante saber que nós pegamos aqui 3 candidatos, um de cada partido, para falar um pouco sobre as suas propostas, né, especialmente quem mora aqui na Vila do Porto Grande, que são filhos aqui da terra. No caso, se você ainda não viu ainda as propostas e a origem, a apresentação da Edileuza, nós temos uma playlist aí que você pode acompanhar e assistir todas lá, tá bom? Então, Edileuza, nós vamos falar um pouco agora sobre as outras propostas aqui, né, sobre o pescado, a agricultura, essas coisas que são importantes na nossa região. E começa aqui do pescado, né, fortalecer os acordos de pesca. Explique pra gente aí. Como nós falamos no início, nós temos uma chapa coletiva, né? E nós temos um pescador que faz parte dessa chapa. Então, é a questão dos acordos de pesca, a questão da preservação das espécies, né? A gente sabe que eles têm um período de defesa, né? Que eles recebem um seguro para fazer essa questão da preservação. Então, esse acordo é muito nesse sentido, de preservar as espécies no período de defesa do pescado. Aqui cobrar fiscalização em respeito ao tamanho do peixe e ser É nesse pescado, né? sentido de respeitar o É isso, acordo, né? certo. Porque respeitando o acordo, vai garantir a preservação da espécie. Não vai pescar o tempo todo. Naquele período é o período que as espécies elas se reproduzem, né? No sentido de da não exploração desse pescado num tamanho que não é. Assim. Aqui sobre a agricultura também, né, que é um dos pontos importantes, lutar pela implementação do escritório regional do INCRA e do ITERPA em Cametá. Como é isso aí? Porque nós sabemos que um dos grandes problemas dos nossos agricultores da nossa região é a questão legal. Para o nosso agricultor, até para o nosso pescador, falando no sentido geral aí, eles têm dificuldade quando é para acessar o crédito, né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem condições de aumentar a sua propriedade, de aumentar o seu negócio por conta própria, mas ela precisa acessar o crédito. Então, quando a gente fala do INCRA, do ITERPA, é para a questão da legalização, da regularização fundiária desse trabalhador, desse agricultor, desse pescador, para que ele possa, depois desse processo de regularização fundiária, ele possa acessar o crédito no sentido de melhorar o seu trabalho, do incentivo à produção, né? A criação, a plantação e a produção. Porque só com o recurso próprio, com o trabalho, nem sempre você consegue atingir o seu que você deseja, o tamanho da propriedade, a produção que você espera, por conta que não tem a questão do fomento, da questão do custeio, de um crédito para custeio, né? E também para um crédito para a plantação, né? Da projeto que você possa aumentar a sua produção, sua plantação. Então, é nesse sentido que a gente fala do escritório do INCRA, de uma representação, e do Hum. ITERPA, que ele venha ajudar com que esse produtor rural, esse agricultor, esse pescador, ele se legalize. Aí sim ele vai ter uma outra proposta aqui, né? Propôs executivo municipal, criação do programa de produção de alimentos saudáveis e reflorestamento produtivo, né? Pois é, para ele entrar num programa dessa natureza aí, ele precisa estar regularizado, estar com a documentação em dia, com a regularização fundiária, né? Então, uma proposta integra a outra. Então, a gente precisa primeiro resolver essa questão da legalidade, né? Do agricultor, do pescador, depois propor essa criação desse plano, desse programa, para incluir esse produtor nesse plano. Também a questão aqui
Luta pela implementação da unidade de beneficiamento de polpas e de casa da farinha legalizada na Depará para atender o PNAE e o PAA, né? O PNAE e o PAA. Porque a maioria dos nossos agricultores, eles acabam vendendo para os atravessadores, né, a sua produção. Eles não conseguem legalizar a sua produção, né? Vender para a merenda escolar. Nesse sentido, quando a gente fala o PNAE, é o Programa de Alimentação Escolar, e o outro é ligado mais a programa de alimentação da assistência. Então, nós temos alguns exemplos de alguns agricultores que se organizaram, já vende farinha para merenda escolar aqui em Cametá. E a questão da produção de polpa, nós sabemos que a nossa população, nossos agricultores, eles têm uma produção, mas eles não têm onde armazenar para agregar valor a essa produção. Então, se organizar uma casa de farinha, organizar coisa para despolpamento, né, uma fábrica, uma unidade de beneficiamento e despolpamento das frutas, não, o agricultor ele não vai deixar a produção sem, no sentido no período da safra, por conta que é uma demanda maior, às vezes ele não tem onde armazenar, então acaba estragando. Então, quando for o período de entre safra, esse agricultor, ele vai ter essa produção para ele agregar valor para ele vender. Então, é nesse sentido que a gente tenta organizar, através de cooperativas, através de associações, essa organização dos nossos agricultores, dos nossos produtores, para eles não atravessarem o produto, vender para atravessador, mas sim eles comercializarem, eles se organizarem, legalizar toda a associação, a cooperativa, a organização deles e eles mesmos fazerem essa questão da venda, da comercialização dos produtos e não deixar mais que acabem estragando suas produções, né? Por conta de não terem onde armazenar, de organizar. Então, nesse sentido, eles podem participar do processo licitatório da merenda escolar, que é o PNAE. Nós sabemos que a nossa merenda escolar 30% é regionalizada, então tem o açaí, tem as polpas das frutas, tem a farinha e tem outras hortaliças, legumes que podem ser vendidos. E com isso, com essa legalização, organização toda do produtor, trabalhador rural, ele vai dar subsídios para que ele possa chegar até a comercialização desse produto final e agregar valor, não vender a um preço muito baixo e que isso não ajuda muito na questão financeira dele, né? Então, é nesse sentido que a gente pensa todo esse processo da questão da agricultura. E falando da agricultura mais um pouco, né? Aqui tem uma proposta de geração de emprego e renda, criação do Banco do Empreendedor, que com certeza vai financiar algumas coisas, né, também nessa A parte, né? questão da criação da geração de emprego e renda, ela é uma proposta para a gente primordial nesse processo político, nesse processo que a gente, da disputa, né, da questão da implementação das políticas públicas depois de eleita, lutar por essas políticas. Quando no nosso governo do PT, no ano 2001 a 2004, eu fiz parte de um programa de geração de emprego e renda. Eu era uma das coordenadoras do Banco do Povo, que na nossa gestão tinha. Nós financiamos mais de 700 pequenos empreendimentos. Esses pequenos empreendimentos era a batedeira do açaí, era a malharia, o pequeno comércio, que a gente dava um capital de giro, a lanchonete. Então, esse capital, ele ajudava muito a nossa população no sentido de melhorar o seu pequeno negócio. Então, nesse sentido que a gente coloca a questão da geração de trabalho e renda, pensando um pouco mais na questão da juventude, na questão da mulher, que muitas mulheres, às vezes, elas não têm como trabalhar fora de casa, mas elas podem colocar uma batedeira de açaí na própria casa, elas colocam uma lanchonete, uma venda de salgados na própria casa. Então, ela pode gerenciar A costureira, uma né, que também costureira, ela pode. pode gerenciar esse trabalho da própria casa dela, não precisa sair da casa, né, Mas também essa questão da criação do banco, já existe a lei desde 2001, 2003, né, a lei, e essa lei, ela repassa 1% do FPM para
Banco do Empreendedor, no caso, que nós queremos transformar, que a lei era Fundo Camutá, Banco do Povo para Banco do Empreendedor. O problema é que as nossas gestões vêm aí depois e elas acabam deixando de lado, não dão importância para essas leis do repasse, da organização. Então, nós queremos, uma das nossas propostas é reativar a criação desse banco, novamente, né? Para a gente alcançar o maior número de pessoas, de microempreendedores, de pessoas que querem organizar seu pequeno negócio, que não tem renda, e até a população e organizar, porque pode até ser pouco um recurso, mas para muita gente esse pouco faz a diferença. Muito E como bem. eu trabalhei lá e eu sei como é que funciona, é uma das propostas que deu muito certo no nosso governo, apesar que foi um pouco tempo e o recurso era pouco naquela época, mas até hoje a gente encontra as pessoas que foram financiadas daquela época e eles têm uma certa gratidão da forma que eles foram ajudados. Era pouco, mas esse pouco fez a diferença. Tudo bem, nós vamos falando só mais um tópico aqui agora sobre segurança alimentar, para a gente concluir esse bloco, depois nós vamos passar para o esporte e lazer, tá? Nós vamos fazer outro bloco, se você está acompanhando aí, acompanhe todas as playlists, estamos falando de vários tópicos aqui importantes, as propostas da Edileuza aqui que ela está aqui na TV Estumano, hoje estamos recebendo, né? E você pode também comentar, compartilhar, seguir nossas redes sociais. E sempre a TV Estumano está mostrando alguma coisa assim relevante, importante para nossa sociedade, tá? Tanto no esporte quanto em qualquer outra situação, segmento, na fé, em qualquer parte, estamos juntos, tá? Então você acompanha a gente aí. Vamos ouvir agora sobre a segurança alimentar e nutricional. Começa a retomar financiamentos e assistência técnica. É a questão do nosso pequeno produtor, dos nossos trabalhadores, a segurança alimentar, é que ele tenha o trabalho dele o mínimo possível, mas que ele garanta o seu sustento, né? E para isso, retomar financiamento. Nós sabemos que as pessoas hoje, nossa maioria dos nossos trabalhadores, eles estão com pouco acesso a esses financiamentos, né? E assistência técnica. Então, que o município, a gestão, ela disponibilize os técnicos para acompanhar essas pequenas propriedades e orientarem no sentido deles terem a segurança alimentar. Que mesmo que eles plantem algo, vamos supor, hortaliças, crie frango, que ele tenha um próprio sustento, que garanta que essa questão da assistência técnica, esse pequeno empreendimento que ele tem, ele garanta a sua segurança alimentar, que ele não possa, ele não passe fome, que ele tenha galinha, que ele tenha verdura, que ele tenha mandioca, que ele tenha o açaí para ele produzir. Então, é nesse sentido que é muito ligado ali à questão da agricultura, a questão da segurança alimentar, né? Então, que seja um programa, um financiamento que garanta que essa população ela não sofra, ela não passe fome, mas que ela tenha essa segurança alimentar, que ela tenha o seu próprio sustento, que pode não ser uma produção em grande escala para venda, para comercialização, mas que ele tenha essa produção para ele suprir as necessidades da família dele, do dia a dia. Muito bem, desde já nós estamos aqui finalizando mais um tópico, né, questão, nós já estamos falando sobre agricultura, falamos geração de emprego e renda, segurança alimentar e, enfim, agora vamos falar depois, no próximo bloco, sobre a questão do esporte, lazer e de segurança, tá? Então você acompanha a gente aí, não deixe de seguir nossas redes sociais, participar com a gente. Estamos aqui com a candidata Dileuza, né, candidata do PT, o seu número. 13.000, 13 mil. Muito bem. E vamos passando para o próximo.